direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Glória a Deus. João capítulo 3. Diálogo entre João Batista e seus discípulos. Ontem à noite vimos o versículo 28. Hoje vamos ver o versículo 29. João capítulo 3, versículo 29. No qual João Batista usou uma expressão quase que única dentro das Escrituras Sagradas, e é sobre ela que nós vamos meditar nessa manhã, porque ela tem duplo sentido para nós. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem traz aqui 3 personagens sobre os quais nós temos que meditar: a noiva, o noivo e o amigo do noivo. João Batista está aqui se definindo como o amigo do noivo. Ele diz que essa alegria do amigo do noivo, o amigo do noivo que está presente, que ouve a voz do noivo e se regozija pela voz do noivo, esse é o amigo do noivo. Vamos identificá-los, né? Vamos identificá-los aí no nosso slide aí. Nós podemos, o próximo slide aí tem uma identificação dos 3 personagens. Para entendermos o amigo do noivo, nós temos que nos reportar a um grande capítulo do Antigo Testamento. Não vamos lê-lo agora, é bem longo, você pode ler na sua casa hoje, tá? Pode ler antes ou depois do almoço, vai fazer bem. Gênesis 24, Gênesis capítulo 24, é o capítulo no qual Abraão está preocupado em achar uma esposa para seu filho Isaque. Naquela época, essa era a cultura patriarcal, a cultura da família patriarcal. É diferente da cultura da família ocidental, do mundo ocidental, do mundo ocidentalizado que nós vivemos, né? No mundo ocidental que nós vivemos não existe cultura patriarcal, mas o mundo oriental, até hoje, no Oriente, ainda existe essa cultura patriarcal. Na cultura patriarcal, ninguém sai por aí namorando alguém e escolhe alguém para casar. Na cultura patriarcal, os pais é que tinham que escolher as esposas dos seus filhos. E Abraão está então ficando velho, já teve Isaque quando ele já era velho, e está preocupado em que haja o descendente prometido por Deus, de quem Deus vai trazer para Abraão uma grande descendência. Então Abraão está sentindo a responsabilidade de achar a noiva correta para o seu filho Isaque. Então ele chama o servo mais velho da sua casa, cujo nome desse servo não aparece aí, não aparece em Gênesis 24, aparece um pouco antes lá, Gênesis 15, quando Abraão diz a Deus, né? O único herdeiro que eu tenho na minha casa é um Damasceno, um servo, um escravo mais antigo de confiança que eu tenho, o nome dele é Eliezer. Esse servo, Abraão faz ele fazer um juramento, e Abraão
concede a ele 10 camelos de carga, carregados com as maiores riquezas, bens preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, joias, né, para levar para Padã Arã, na casa de Labão, e encontrar ali uma esposa para seu filho Isaque. Então Eliezer vai fazer esse papel do amigo do noivo, e o papel do amigo do noivo naquela época era conquistar a noiva para o noivo. Conquistar a noiva para o noivo. Ele não podia levar fotos, não tinha smartphone, não tinha nada para... Olha assim. Então ele tinha que conquistar a noiva para o noivo, e ele levou então 10 camelos cheios de riquezas, cheios de joias, vestidos, presentes para a noiva, para conquistar essa noiva. Se Eliezer fosse desonesto, ele podia roubar esses 10 camelos de Abraão, porque a viagem era muito longa, era muito distante, e tomar a noiva para si mesmo, e ficar com a noiva. E ficar com a noiva e dizer, isso aqui tudo é meu, eu vou compartilhar com você, minha noiva. Mas Eliezer, você vai ler lá em Gênesis 24, foi fiel ao seu senhor Abraão e trouxe lá de longe Rebeca, e a alegria do amigo do noivo, a alegria do amigo do noivo que está presente, foi quando no retorno dessa viagem, ele viu o encontro de Isaque e Rebeca. Quando Eliezer vê o encontro de Isaque e Rebeca e Isaque entram na tenda de Sara, a mãe de Isaque, que já era falecida, e a tenda de Sara ficou para Isaque. Quando entraram na tenda, consumaram a sua união matrimonial. Esses textos, eles são proféticos, e eles representam exatamente isso que vocês têm aí. A noiva, Rebeca, representa a igreja de Cristo Jesus, a igreja eleita, a igreja que vai morar no céu, a igreja daqueles que verdadeiramente se santificam. A noiva que se santifica, você pode ler em Apocalipse 19, tem uma frase importante sobre essa noiva. Apocalipse, capítulo de número 19. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aleluia. A esposa que já se ataviou é a noiva. Antes de ser esposa era noiva. A noiva que se ataviou com a santidade, se ataviou com a santificação. Enquanto a igreja está na terra, a igreja na terra é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Por enquanto a noiva de Cristo na terra, e será esposa quando a união eterna espiritual com Cristo acontecer no céu, depois da glorificação. E a primeira coisa depois do arrebatamento e da ressurreição dos santos, dos justos, a ressurreição da noiva, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e o arrebatamento da igreja, será no céu a grande festa das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a noiva, o casamento de Cristo com a igreja. Como Isaque levou Rebeca para dentro da tenda da sua mãe, Jesus levará a sua igreja para a tenda celestial,
a Nova Jerusalém, a casa do Pai, e ali ele vai servir a noiva com as bodas, com a ceia das bodas do Cordeiro, ceia que nós celebramos uma vez por mês, porque foi instituída por Jesus, para lembrar uma aliança entre ele e a sua noiva. Então, a noiva que participa da ceia representa a igreja que se alimenta da palavra, e por essa palavra ela é santificada, por essa palavra em que ela se santifica, ela mesma se atavia para o seu noivo, e uma vez completa a obra da santificação lá na glória, no céu, o noivo se unirá à noiva, e a igreja será para sempre na glória a esposa do Cordeiro. É por isso que nós lemos em Hebreus 12, versículo 14, hoje, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus não vai receber uma noiva suja, uma noiva podre, uma noiva porca, uma noiva contaminada, uma noiva mundana, uma noiva que ama o mundo, uma noiva que ama outros amantes. Jesus tem bom gosto, ele quer uma noiva bonita e que seja exclusiva dele e que não tenha olhos para mais ninguém a não ser para ele. Por isso Hebreus 12 também diz, que nós corremos a carreira, essa é a noiva, corremos a carreira que nos está proposta com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Não temos olhos para o mundo, porque se alguém amar o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele, o amor do Pai não está nele. Cristo não aceita uma noiva dividida, que diz que ama Jesus, mas ama também outros amantes aí no mundo. Jesus não aceita ser traído. Aquela palavra não é só para Judas: ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Ai daquele que colocar outros no lugar que pertence somente a Cristo Jesus no coração. A noiva só tem olhos para Jesus, cumprindo uma das palavras que tem no livro dos Cânticos de Salomão, quando o amado diz: a minha amada só tem olhos para mim. Só tem olhos para mim. A noiva de Cristo são aqueles crentes que só têm olhos para Jesus. Nada e ninguém na face da terra, nas circunstâncias terrenas, tem o poder de desviar a atenção total que essa pessoa tem em Cristo Jesus, o amor que ela tem em Cristo Jesus. Ela é totalmente do Senhor. Essa é uma das diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Os muitos chamados querem ir para o céu não porque amam Jesus, querem ir para o céu porque amam a si mesmos, e nesse amor egocêntrico eles querem se livrar do inferno, só isso. Os poucos escolhidos, eles querem ir para o céu porque eles amam Jesus. Amam Jesus, e nada e ninguém na face da terra tira os olhos e a atenção e o coração deles de Cristo Jesus. Essa é a igreja eleita, essa é a noiva do Cordeiro, essa vai ser a esposa do Cordeiro, essa é a Rebeca. Rebeca que nunca tinha tido nenhum namorado. Isaac foi o seu único amor, foi seu único marido, seu único esposo, até a sua morte. A igreja, Jesus também tem uma esposa, uma noiva, a igreja que será a sua esposa na união espiritual com Cristo por toda a eternidade. Aleluia? Aqui, sabe o que é? A congregação é o salão de beleza, onde a noiva vem se embelezar através da palavra que ela recebe, porque somos santificados na palavra. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia? Então, a noiva, nesse versículo de João aí, representa a igreja. E claro que o noivo
representa Jesus. O noivo Isaque representa Jesus. No Antigo Testamento, parece ter havido uma espécie de, colocamos entre aspas aí, essa palavra tolerância da parte de Deus para a poligamia, porque muitos homens no Antigo Testamento, mesmo homens considerados homens de Deus, como Moisés, como Davi e outros, praticaram a poligamia, ou seja, foram casados com mais de uma mulher, tiveram mais mulheres. Mas o princípio de Deus para o casamento não é assim. Gênesis capítulo 2 está escrito: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, no singular. Não as suas mulheres, mas a sua mulher. Portanto, o casamento instituído por Deus desde o princípio da fundação do mundo, quando criou a humanidade, quando criou o homem e a mulher, é um casamento de regime monogâmico e não poligâmico. No entanto, no período do Antigo Testamento, por isso que eu disse, parece ter havido uma temporária tolerância da parte de Deus para certos homens de Deus terem várias mulheres, terem várias esposas, viverem no regime poligâmico. Tolerância essa que de modo algum existe mais no Novo Testamento. Na Nova Aliança, para a Igreja de Cristo Jesus, no cristianismo, o casamento é monogâmico. Um marido tendo uma esposa e os dois formando um casal e juntos sendo instrumentos de Deus na vida um do outro para a santificação e para a santificação dos filhos que vêm depois. Amém? No Novo Testamento é assim. Apesar de haver no Antigo Testamento uma certa tolerância, Isaque jamais teve outra mulher. Isaque teve um relacionamento único, monogâmico. Rebeca foi a única mulher de Isaque. O pai dele, Abraão, teve Sara, a mãe dele, mas também teve filho com a escrava, porque Sara era estéril, e Abraão achou que podia dar uma ajudazinha para Deus, para vir aí esse filho da promessa, e foi lá e teve um filho de barriga de aluguel com a escrava Agar, e daí nasceu Ismael. E quando Abraão veio apresentar, aqui está o herdeiro que o Senhor prometeu, Deus falou para ele: não, Senhor, o herdeiro que eu prometi para você, você vai ter com a sua esposa Sara. Isso aí foi obra sua. E aí você vai assumir as consequências disso aí. E depois ainda na sua viuvez, Abraão ainda teve uma outra mulher que é Quetura, não é? Quetura. Então Abraão teve 3 mulheres. O Novo Testamento até, quando nós falamos de 1 Timóteo, nós falamos sobre isso, né? Que o Novo Testamento até, no Novo Testamento existe até uma tolerância ainda para que o viúvo ou a viúva contraia novas núpcias. Sendo viúvo não é pecado contrair novas núpcias. Mas isso é uma tolerância e não é um mandamento e nem um conselho. O conselho é que a pessoa, mesmo viúva, né, permaneça viúva agora servindo ao Senhor e não se torne, 1 Timóteo fala isso, capítulo 5, infiel à sua primeira aliança com o seu marido, por exemplo, que faleceu. Tem um exemplo muito interessante de viúva, que é em Lucas capítulo 2, abre aí para você ver, abri aqui na página, Lucas capítulo 2, versículo 36 até o 38, esses 3 versículos falam de uma mulher que era profeta, uma profetisa, chamada Ana, que foi lá e profetizou coisas de Deus acerca do menino Jesus, que tinha sido apresentado no templo a Simeão. E olha o que a Escritura diz aqui de Ana, ó. Havia uma profetisa chamada
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido, quantos anos? Quantos anos? 7 anos desde que se casara. Ela se casou, viveu 7 anos, pouco tempo, né? 7 anos, não é pouco tempo? Viveu 7 anos e o marido faleceu. Ela ficou viúva. Era uma viúva jovem, era uma viúva nova. Com 7 anos de casado, o marido faleceu, ela ficou viúva. 37. E que era viúva agora de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Viúva, mas consagrada a Deus, tudo que ela quer é falar de Jesus para todo mundo. Né? É o que ela está fazendo. Então, essa mulher, se ela se casou, deve ter sido na sua juventude, e teve um casamento de 7 anos, o esposo faleceu, ela não casou de novo. Está aqui agora continua viúva aqui, já com 84 anos, na época que Jesus é levado ao templo, e ela está ali profetizando acerca do Filho de Deus, falando de Jesus para todas as pessoas. Então, viúvo casar não é uma regra na Escritura, nenhum conselho na Escritura. No Novo Testamento, viúvo casar é uma tolerância de Deus, como no Antigo Testamento tinha uma tolerância para a poligamia. Né? Abraão casou na sua viuvez com Quetura e teve outros filhos, mas o filho da promessa de Deus na vida de Abraão foi o filho que ele teve com a sua legítima esposa Sara, Isaque. E foi o único que ele teve com ela. Ambos eram avançados em idade quando tiveram Isaque. E Isaque foi uma representação de Jesus. Abraão foi uma representação do pai. O nome de Abraão significa pai. E Isaque, filho de Abraão, foi uma representação de Jesus. Por isso, no capítulo 22 de Gênesis, Deus colocou Abraão à prova e disse: toma o teu filho único, a quem tu tanto amas, Isaque, leva-o ao monte que eu te indicar e sacrifica-o ali por mim. Deus estava colocando à prova a obediência de Abraão, a fidelidade de Abraão, a fé de Abraão. E Abraão não decepcionou, ele obedeceu a Deus. Para ensinar para nós que obediência a Deus é em exatamente tudo o que ele mandou. Não é para obedecer a algumas coisas que você acha que são coisas fáceis para você obedecer e deixar as difíceis. As difíceis você acha que pode não obedecer porque é muito difícil. Não, é para obedecer tudo. É para obedecer aquilo que você acha fácil obedecer, e é para obedecer aquilo que você acha difícil obedecer, e é para obedecer até mesmo aquilo que você pensa que é ilógico obedecer, como por exemplo, matar o filho. Deus está mandando matar o filho. Se fosse hoje, alguém diria: não foi Deus, não, foi o diabo que está falando isso. Mas foi Deus que mandou. Só que na hora H em que Abraão ia matar o seu filho Isaque, Deus o interrompeu. Não faças mal ao menino. Agora eu sei que crês em mim, agora eu sei que você é fiel a mim, agora eu sei que você me obedece. Deus então poupou Isaque e poupou também Abraão de passar pela tremenda dor que deve ser do pai sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus não poupou seu filho Jesus e nem a si mesmo de ver seu filho Jesus sendo crucificado, morrendo por nós na cruz do Calvário. Isaque representa a nós.
Os 10 camelos que Eliezer levou para conquistar a Rebeca representa a riqueza da obra salvífica em Cristo Jesus. A abundância de riqueza espiritual do seu Senhor, do seu Mestre, Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Eliezer mostrava e presenteava a Rebeca com os presentes do seu Senhor, com os presentes do seu Mestre. Ele falou isso aqui, ó, essas riquezas aqui, tudo pertencem ao meu Mestre. Só que ele tem muito mais para você lá. Eu trouxe aqui só 10 camelos. Tá? Entre essas riquezas está aqui, ó. A palavra de Deus representa as riquezas nos 10 camelos. Para que? Conquistar a noiva com as riquezas. E lá na glória ele tem muito mais riquezas para sua esposa. Para sua futura esposa na glória. Aleluia. Então Isaac, o noivo ali, Isaac, representa uma representação, se diz uma tipologia de Jesus. E o amigo do noivo é Eliezer. É esse papel que João Batista encarna no seu ministério. João Batista, ao pregar a palavra do arrependimento, ao pregar para as pessoas, como a gente vê em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, João Batista começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação da palavra de Deus, por meio de João Batista, tinha o propósito de preparar a noiva para receber o noivo. Preparar o povo para receber o Messias, para receber a Cristo Jesus. Essa era a missão então de João Batista, e que teve a alegria de ver isso, de Jesus chegar e ele poder apontar para as pessoas, como nós já lemos em João capítulo 1, quando ele apontava para os seus próprios discípulos e mostrava Jesus aos seus discípulos, dizia: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos, como por exemplo João, foi um discípulo de João Batista, João que escreveu o Evangelho, e o irmão de Pedro, André, eram discípulos de João Batista. Eles então, quando João Batista mostrou para eles quem era Jesus, eles abandonaram João Batista e seguiram Jesus. Lamentavelmente, muitos discípulos ficaram apegados a João Batista. João Batista não queria isso. João Batista estava fazendo discípulos não para si mesmo, estava fazendo discípulos para Jesus. Estava fazendo discípulos para Jesus, apontando Jesus para eles, apontando o caminho para eles. João Batista é um amigo do noivo. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. No entanto, há um duplo sentido nessa expressão amigo do noivo, porque ela também se encaixa à igreja, a nós que somos discípulos de Cristo, que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, e como vimos ontem, somos agora sal da terra e a luz do mundo, e chamados por Jesus a ser suas testemunhas até aos confins da terra. Os evangelistas, os evangelizadores, aqueles que pregam o Evangelho, que testemunham o Evangelho de Cristo para os outros. O nosso objetivo não é fazer discípulos para nós, mas fazer discípulos para Jesus. Por isso, nós também nos encaixamos no papel de amigo do noivo. Tem até uma expressão que Jesus disse: vós sois meus amigos. Lembra do resto? Muito bem. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, Jesus está dizendo: quem me obedece é meu amigo. Quem não me obedece é meu inimigo. Tá? É meu inimigo. Por isso, em outra passagem, Jesus disse assim: ó, quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Tá? Ou os amigos de Jesus
Portanto, Jesus é o noivo. Amigos do noivo são aqueles que ajuntam as ovelhas junto de Jesus, e não aqueles que espalham e afastam as ovelhas de Jesus. Então, quem não está comigo está contra mim, e quem está comigo é meu amigo. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, se obedecem a minha palavra. E esse versículo de João que nós lemos tem 3 expressões muito interessantes no nosso último slide de hoje, de agora de manhã, que vamos ver. O amigo do noivo tem 3 coisas interessantes citadas nesse versículo que nós lemos hoje de João 3:29. O amigo do noivo está presente, ouve o noivo e muito se alegra com a voz do noivo. Primeiro ponto, o amigo do noivo está presente onde? Onde o noivo está. Está presente com o noivo. Está presente com o noivo. O noivo é Jesus. O que significa para nós estar presente onde Jesus está? Primeiro significa tomar consciência da onipresença de Jesus. Jesus, na sua natureza divina, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar, não tem como não estarmos na presença dele, mas o noivo está presente aqui significa estar sempre consciente. O amigo do noivo está sempre consciente de que onde quer que ele esteja, Jesus está aí também. Porque Jesus disse, nos mesmos versículos que ele disse, fazei discípulos, Mateus 28, 19 e 20, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O amigo do noivo está sempre presente com Jesus. Sempre presente com Jesus, porque está sempre consciente da presença de Jesus aonde quer que esteja. Aonde quer que você esteja, Jesus está lá. Então, cuidado. Jesus não está presente só aqui, porque nós estamos aqui numa congregação, reunidos em nome dele, e ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Não pense que ao sair daqui, você vai estar saindo da presença de Jesus. Jesus está presente com você no seu carro dirigindo, Jesus está presente com você na sua casa, em todos os cômodos, Jesus está presente com você no seu local de trabalho, está presente com você no seu local de estudo, para quem estuda. Jesus está presente até naqueles locais onde você, por exemplo, estiver praticando alguma espécie de lazer. Não é pecado praticar alguma espécie de lazer, se essa espécie de lazer não fizer parte dela nenhuma iniquidade. Se alguma iniquidade faz parte de certo tipo de lazer, esse lazer é iníquo. E você peca ao buscar esse tipo de lazer. Então, ter um lazer não é pecado, mas um lazer onde Jesus verdadeiramente, a presença de Jesus possa ser ali reconhecida e não haja nenhuma indignidade nessa espécie de lazer. Amém, queridos? Porque Jesus é onipresente, está presente conosco em todo lugar. O amigo do noivo está presente, o amigo do noivo está sempre consciente de que onde ele está, Jesus está ali também com ele. Aleluia. E essa consciência tem uma influência na conduta, no jeito dessa pessoa. Opa, peraí, eu tenho que me comportar direito porque Jesus está aqui. Eu tenho que me comportar direito porque Jesus está aqui. Tem gente que na sua
impiedade e iniquidade e desonestidade, pense, minha mãe não está me vendo, meu pai não está me vendo, fulano não está me vendo, o pastor não está me vendo, não tem ninguém da igreja aqui me vendo, então eu posso aprontar o que eu quiser. Você se esconde de homens, mas não se esconde de Deus. E nem do mundo espiritual. Os anjos de Deus também vêm, e os anjos decaídos também vêm. O mundo espiritual não tem paredes, não tem limites. Tudo é visto na sua realidade, no mundo espiritual. Glória a Deus. Por isso o amigo do noivo está presente, sempre consciente que Jesus está presente onde quer que ele esteja. E isso traz uma coisa que se tornou aí um dos problemas da era moderna. Um dos problemas da era moderna, que fala muito aí, especialmente de jovens, é um negócio que se chama déficit de atenção. Tem crianças aí que tem problemas de déficit de atenção, tem que levar no psicólogo, tem que ver o que faz para ela, né, ser centrada, porque tem déficit de atenção. Déficit de atenção, antes de ser uma doença, antes de ser um problema, ele é causado por uma só coisa: falta de interesse. Porque tudo aquilo em que uma pessoa se interessa, ela sabe colocar nisso toda a sua atenção. Aquilo que a pessoa se interessa, ela coloca tanto atenção naquilo que ela aprende tudo sobre aquilo. Quem se interessa por futebol sabe tudo o que está acontecendo no campeonato aí brasileiro, qual time que está na frente, qual time que está ganhando. Pergunta para mim se eu sei alguma coisa. Eu mal sei o nome dos times, porque eu não tenho o menor interesse em futebol. Mas para quem tem interesse nisso, fica ligado nisso, fica antenado, fica sabendo de tudo isso, porque o interesse dele está nisso. Vai falar com ele alguma coisa que ele não tem interesse, ele não vai prestar atenção. Tá? Alguma coisa que ele não tem interesse, ele não vai prestar atenção, porque ele não tem interesse nisso. Déficit de atenção está ligado ao interesse. Jesus chama o interesse de uma coisa muito interessante. Ele chama o interesse de sede. João 7,37. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Muita gente não tem sede de Deus, não. Muita gente não tem menor interesse em Jesus, na sua palavra, no que ele está falando. Não estão nem aí para Jesus, não. Os seus interesses estão em outras coisas. Eles não são cristocêntricos, eles são egocêntricos. O egocêntrico, ele só busca os seus próprios interesses, diferentes daqueles que têm o amor de Deus. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E esse amor, uma das suas características, que a gente lê em 1 Coríntios capítulo 13, é: o amor não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus não nos centraliza em nós mesmos. O amor de Deus nos descentraliza de nós mesmos. O amor de Deus nos tira do centro. O homem sem Deus tem o seu ego, o seu eu. Ele mesmo é o centro da sua vida. O homem de Deus foi tirado do centro e Deus foi colocado no centro. Cristo foi colocado no centro. Ele não é mais egocêntrico. O egocêntrico é aquele que se senta no trono da sua vida. Ele está presente só a ele mesmo, só aos seus próprios interesses, e tudo o resto tem que girar em torno dele, até mesmo Deus. Até mesmo Deus tem que girar ao redor dele.
Ele não é servo de Deus, ele quer que Deus seja o servo dele. Ele não faz a vontade de Deus, ele quer que Deus faça as vontades dele. Esse é o egocêntrico. A pessoa convertida sai do centro e Deus entra no centro. Essa pessoa passa a ser teocêntrico ou cristocêntrico. É Deus que está no centro da vida, e tudo na vida dessa pessoa gira em torno de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus, e ele mesmo gira, está aí ao redor de Deus. Isso significa estar prostrado diante de Deus, que é ou estar de joelhos diante de Deus. Às vezes alguém pergunta: por que o pastor não manda a gente se ajoelhar às vezes na igreja? Estar de joelhos, amados, é uma metáfora, tá? É uma metáfora. O que importa não é a metáfora estereotipada, é a realidade interna, que no seu coração você esteja prostrado diante de Deus. E não que passe alguns minutos de joelhos aí para provar que você está prostrado diante de Deus. Não. Você prova que está prostrado diante de Deus se você está submisso à vontade de Deus. Quem não se submete à vontade de Deus, não adianta ficar aí calejando o joelho. Tem gente que faz questão de mandar: meus joelhos estão calejados. Mas o coração está cheio de ego, cheio de eu. Não, Senhor. Estar de joelhos, estar inclinado, estar prostrado diante de Deus, significa estar em total submissão a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Ser cristocêntrico, ser teocêntrico, isso é ter Deus no centro, fazer a vontade de Deus. O amigo do noivo não tem vontade própria, ele existe para fazer a vontade do noivo. O amigo do noivo não serve a si mesmo, o amigo do noivo serve o noivo, obedece o noivo. O amigo do noivo não tem sonhos, ele realiza os sonhos do noivo. Ele realiza os propósitos do noivo, ele realiza os planos do noivo, ele se submete. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, ou seja, se alguém quiser ser meu amigo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo. Eu não quero que você seja mais o centro da sua vida. Se alguém quiser me seguir, eu é que tenho que ser o centro da vida dele. O problema das pessoas, o pecado das pessoas é personalizado. É o ego delas mesmas, é o eu delas mesmas. O problema de cada pessoa não é nem o diabo, nem os demônios, nem o mundo, nem as outras pessoas. É ela mesma. Se alguém pode levar essa pessoa para o inferno, é ela mesma. É o seu ego no centro, querendo dominar, querendo suas vontades, seus planos, está presente só a si mesmo. E Deus é apenas um aspecto da sua vida, como todas as outras coisas, mas não é tudo na sua vida. Quando diz o amigo do noivo está presente ao noivo, está centralizado no noivo, está concentrado no noivo, tem todo o seu interesse no noivo, na vontade do noivo, está voltado, o verbo voltar, tanto em hebraico como no grego hebraico, o verbo shuv, no grego o verbo ginomai, significa a mesma coisa de convertido. Voltar-se é converter-se. Por isso que no Antigo Testamento você escuta Deus falando: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Ele está dizendo: convertei-vos a mim e eu também me converterei a vós, me voltarei a vós. Quer o meu favor? Converta-se a mim. Volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim. Coloca Deus no centro da sua vida. Isso significa que Ele está presente. E Ele está presente não é para ficar falando com o noivo, mas é para ouvir o noivo. Diga: ouve o noivo. O amigo do noivo ouve o noivo. Ouve o noivo. E aí está ligado esse com o terceiro item ali: muito se alegra com a voz
muito se alegra com a voz do noivo. O que é a voz do noivo? Aqui está a voz do noivo. A voz do noivo é toda a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes que Jesus pregava, ele dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. 7 vezes no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em João 10, Jesus diz, vamos abrir aí em João 10. João 10, João capítulo 10, onde Jesus se coloca na figura do bom pastor, tá? Do bom pastor. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim, ó. Começa no versículo 11 até o 13, até o 14, diz assim. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Agora pula agora para o versículo 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque as minhas ovelhas, primeira frase do versículo 27, repita: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Elas não ouvem a voz de estranhos. É aqui, ó. O amigo do noivo ouve o noivo. O amigo do noivo ouve o noivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E João Batista disse: e muito se regozija com a voz do noivo. O que é se regozijar? É se alegrar. Muito se alegra com a voz do noivo. A voz do noivo é a palavra. A alegria da pessoa cristocêntrica, a alegria da pessoa teocêntrica é a palavra de Deus. Por isso, ele é como o homem teocêntrico, é como o homem do Salmo número 1, que não tem nenhum prazer em ficar aí, andando no conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E movido por esse prazer, ele medita nessa lei quando? Uma vez por semana? De dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. E uma das coisas que o amigo do noivo faz é conquistar a noiva para o noivo, pregar o evangelho, testemunhar acerca do noivo, mostrar as riquezas do noivo, porque ele está carregado com os 10 camelos de riquezas que o noivo tem, das riquezas da graça, das riquezas da palavra, das riquezas do reino, dos tesouros da salvação, para testemunhar às pessoas como o Senhor é rico em graça, em misericórdia, em poder, em amor, em salvação. Isso significa ser, então, o amigo do noivo.
Essa expressão que só vai aparecer aí em João, né? E a explicação está lá em Gênesis capítulo 24, e tem duplo sentido para nós entendermos claramente. João Batista foi o amigo do noivo, mas hoje nós também, além de sermos a noiva, somos também o amigo do noivo. Aleluia? Que está presente ao noivo, que ouve o noivo e muito se alegra com a voz do noivo. Muito se alegra, se regozija, tem seu prazer na palavra do nosso Deus. Oremos a Ele então.